ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado de Mauro Cid. Mauro Cid que fecha um acordo de delação premiada. E, segundo as investigações da Polícia Federal, algumas informações prestadas pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro auxiliou na condução de toda essa apuração. Então é sobre isso que a gente conversa com Eli Jonas Maia para entender qual foi o peso da delação de Mauro Cid, o que já sabemos, né, Eli Jonas, porque o sigilo da delação de Mauro Cid, ele continua, não foi quebrado, inclusive as investigações continuam, Eli Jonas Maia. Qual é o papel de Mauro Cid em todo esse esquema e o que a gente pode colocar de relevância em termos das informações prestadas até aqui pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro? Pois é, Carol, bom dia para o Pedro, que eu não tinha visto conversado ainda. O Mauro Cid é uma peça fundamental que a PF contou para fechar esse quebra-cabeça que se estendeu desde janeiro do ano passado, quando o inquérito foi aberto, até a delação premiada ser homologada em setembro do ano passado e desde então continuar a investigação com as informações prestadas, com outros depoimentos colhidos também, com imagens e mensagens sendo analisadas até chegar a essa conclusão nesse relatório final de quase 900 páginas feito pela Polícia Federal e enviado ao Supremo Tribunal Federal. A delação está em sigilo de Mauro Cid, continua em sigilo, o inquérito foi retirado do sigilo e as informações do inquérito sobre Mauro Cid, a gente até adiantou, a CNN adiantou aqui no Novo Dia, Carol, na sexta-feira passada, mostrando o Mauro Cid, apontado pela Polícia Federal, como um operador de Bolsonaro nessa organização criminosa que é apontada pela Polícia Federal. Para a PF, o Mauro Cid era um elemento de blindagem de Jair Bolsonaro e diz que essa função de operador é comum em organizações criminosas para que o líder não fique em uma posição desfavorável. A gente fez uma arte também para todo mundo acompanhar e entender melhor quem é e o que fazia Mauro Cid de acordo com a Polícia Federal. A função dele permeava todos os núcleos com apoio operacional e logístico, os núcleos que o Theo Cury estava mencionando anteriormente, também ele permeava todos os núcleos e colocava a mão na massa, de acordo com a Polícia Federal. Diz exatamente essa palavra, colocava a mão nos fatos cuja execução direta colocaria a figura do seu líder em posição desfavorável. Qual que era o objetivo? Blindar o líder, como aparece na nossa arte, e é uma função comum em organização criminosa, que o operador coloque a mão para que o líder não precise colocar a mão nessa situação. E tem outro ponto que a PF destaca sobre Mauro Cid, a relação dele com Jair Bolsonaro, já que ele era ajudante de ordens de Bolsonaro, um braço direito de Bolsonaro, ele passava as informações entre uma pessoa e outra, era um mensageiro, segurava o celular de Bolsonaro enquanto ele era presidente, seria uma pessoa ao lado, sempre uma sombra de Bolsonaro na presidência. A PF diz que não é crível, de acordo com esse relatório, que Cid, como operador, atuasse sem conhecimento do presidente, no caso, Bolsonaro, na época, nesse todo o contexto dessa trama golpista que é apontada pela Polícia Federal. E finaliza a parte dizendo o seguinte: na atividade de individualização da conduta do líder de uma ORCRIM, que é a organização criminosa, e de seu operador, no caso Mauro Cid, revela-se indisponível que se considere a atuação deste ou daquele cujo poder e autoridade tornam não crível a possibilidade de que seu operador adote condutas sem o seu conhecimento. Então a PF, isso entre aspas, o relatório da Polícia Federal, a PF dizendo que não é crível, não é de se acreditar que o operador de uma organização criminosa, no caso apontado pela PF, o Mauro Cid, militar do Exército, atuasse sem o conhecimento, sem a anuência do seu líder, nesse caso, o então presidente Jair Bolsonaro. Um braço direito do então presidente na época, alguém que segurava o seu celular, era uma pessoa que passava os recados de quem queria conversar com o presidente na época. E nessa organização criminosa que é apontada pela Polícia Federal, a APF diz um ORCRIM com um operador e que ele atuava para blindar Bolsonaro, para que Bolsonaro não colocasse a mão na massa. Isso é a Polícia Federal concluindo uma informação que a gente trouxe, revelou e antecipou aqui no Novo Dia na semana passada. Agora, público também com esse relatório final. Carol e Pedro.